Hoje nós iremos falar sobre essas tentações no tempo de isolamento. E nessas tentações no tempo de isolamento, hoje a gente vai falar sobre a questão da cobiça, que está no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Versículo 6 é o versículo que a gente vai tratar, mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 13. Então você pode acompanhar comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Vou dar algumas ênfases aqui, algumas explicações. Quando ele fala isso, ele está falando do povo de Israel, que estava no caminho do deserto, em direção à terra prometida, e diz que havia sobre eles uma nuvem, e essa nuvem os protegia do sol, e essa nuvem os guiava. Não havia só nuvem, diz que também tinha uma coluna de fogo, e nessa coluna de fogo eles eram aquecidos à noite, e também tinha iluminação à noite. Então ele fala que os pais, os nossos pais, ou seja, o povo de Deus no passado, estava debaixo da nuvem, e todos também passaram pelo mar. Então aqui nós temos a nuvem, que tem a ver com a maneira soberana que Deus dirigiu o seu povo, e aqui nós temos a questão do mar, que é como que Deus livrou o seu povo, passando no mar vermelho, quando Moisés levanta o seu cajado, e Deus fala para Moisés: diga para o povo marchar, e Moisés faz isso, o mar se abre de forma sobrenatural, o povo de Deus passa com os pés secos naquela região. Continuando, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então fala sobre a liderança que eles tiveram naquele deserto que foi Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui é referência ao maná que caía do céu. Eles estavam numa terra que não provia nada. Eles estavam no meio do deserto. Não havia ali comida para 2 milhões de pessoas. É o número de pessoas que saiu do Egito. Imagina aquela multidão naquele deserto e não tem nada para comer. Deus cria um alimento. Deus faz chover maná do céu, uma comida que eles não conheciam, tinha sabor de pão com mel, e eles colhiam diariamente, com exceção da sexta-feira, que eles tinham que pegar em dobro para poder ter no outro dia, porque no sábado não caía maná. E fala mais, verso 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por diversas vezes eles provaram dessa água que jorrava no deserto. Moisés, ao falar, ao tocar numa pedra, aquela pedra jorrava água, e ali tinha água para aquela multidão inteira. Continuando, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Essa é uma palavra que, se você está com a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo, você podia sublinhar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, marca aí também, exemplos, a fim de que não cobicemos as coisas mais. Aqui entra o nosso tema: não cobicemos as coisas mais. Tira isso da sua vida, como eles cobiçaram. Não vos façai, pois, idólatras, como alguns deles, portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Um versículo que possivelmente você conhece muito bem. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com tentação, Ele vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para poder falar ao nosso coração, ministrar a sua vida, ministrar a sua família, ministrar quem está nos assistindo agora e ministrar também aqueles que vão assistir ou ouvir depois. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, pedimos a Ti instrução, iluminação, compreensão da Tua palavra. Há um tema importante para nós estudarmos sobre que a Tua palavra fala sobre a questão da cobiça. Ali houve uma condenação, houve uma palavra tão ruim em relação ao Teu povo, ao ponto de dizer que o Senhor não se agradou deles e por isso muitos ficaram ali no deserto. Ó Deus, livra a gente desse pecado. Livra a gente dessa fraqueza, livra a gente dessa tentação, fortalece a nossa vida, é que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Essa quarentena, o texto está falando de uma quarentena, está falando do tempo que o povo de Israel ficou no deserto, a trajetória saindo do Egito e indo para a terra prometida. Aqui não são 40 dias, também não são 40 semanas, também não são 40 meses, mas aqui são 40 anos. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. E ali eles puderam ver várias ações extraordinárias de Deus. Conforme eu fui pontuando, eles tiveram a nuvem, eles tiveram coluna de fogo, eles tiveram o mar que se abriu diante deles, eles tinham um alimento que caía do céu, eles tinham a água para saciar aquele povo todo no meio de um deserto. Mas isso não foi suficiente para fazer com que o coração deles se apegasse totalmente ao Senhor. E por isso há um alerta, por isso que o verso 12 diz o seguinte: aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. E depois diz, mas toda tentação que vem, a gente ganha também força da parte de Deus para poder vencer. Então a gente precisa equilibrar essas duas coisas. E é quando ele vai falar que apesar de todas as coisas boas que aconteceram ali no deserto, apesar de Deus mostrar todo o seu poder, todo o seu cuidado, ainda assim ele não se alegrou com muito deles. Pelo contrário, diz que ele se entristeceu, razão pela qual muitos morreram no deserto. Se você lembra da história bíblica, você vai lembrar que o que aconteceu foi que todos aqueles que estavam acima de 20 anos morreram no deserto, ficando apenas Josué e Calebe. É quando eles vão espiar a terra e todos aqueles espias, 10 espias vão dizer o seguinte: a terra é maravilhosa, mas os gigantes são complicados. Mas Josué e Calebe dizem, não, o Senhor nos dará. E por isso Josué e Calebe são poupados e os demais morrem todos. E ali então há uma ação de Deus no deserto, mas muitas pessoas ficam pelo caminho. Tenho uma pergunta para você: como que tem sido a sua quarentena? A quarentena ou o isolamento? Está sendo difícil? Está sendo fácil? Está superando? Está conseguindo lidar com as emoções? Nem sempre a questão é só de ordem de trabalho ou questões financeiras. Também mexe com as nossas emoções, também mexe com a nossa cabeça. Temos orado com muitas pessoas e às vezes essa ansiedade batendo no coração. O povo de Israel viveu isso. E durante esse tempo, o povo de Israel teve a presença de Deus com ele. Temos hoje esse benefício de ter um canal de comunicação, de podermos falar por meio da internet, do YouTube, das redes sociais, mas isso ainda não substitui o que a gente tanto deseja, né? Que é estarmos perto um do outro. Estamos aqui no templo da Oitava, queremos ver o templo aqui da Oitava lotado, cheio. Queremos ter a liberdade de não só estar próximo do nosso irmão, mas também dar a mão e poder abraçar. A gente sabe que o retorno vai ser gradativo, mas vai chegar o tempo em que a gente vai poder ficar bem perto de novo. Ainda mais o brasileiro que gosta tanto de um abraço, de um beijo, de estar mais próximo. Então estamos orando pela nossa nação, para que no tempo da quarentena sejamos abençoados por Deus, no tempo do isolamento tenhamos experiências com o Senhor e que a gente não venha se inclinar àquilo que é mal, porque foi justamente naquele tempo de quarentena que o povo vivenciou essas coisas que foram descritas. Eles murmuraram,
eles tentaram contra Deus, eles praticaram a prostituição, imoralidade, e isso não agradou o Senhor. Então, que sejamos nós livres disso, em nome de Jesus. Bom, aqui tem 4 tentações assinaladas. A primeira delas é a idolatria. Talvez a gente poderia abordar de outra maneira, que era a promessa de um Deus melhor. Você pode dizer que você não adora outro Deus, mas a compreensão de adoração tem a ver com tudo aquilo que a gente dá tempo, tudo aquilo que a gente dá nossa atenção, tudo aquilo que a gente faz com que seja prioridade na nossa vida. Então temos que ter esse cuidado. Depois fala sobre a fornicação ou a impureza sexual, a prostituição, ou seja, é a promessa de um prazer maior, e assim busca então um prazer ilícito. Depois tem a ver com uma ingratidão com o cuidado de Deus, é quando há a tentação de provar a Deus, reclamar, ir contra aquilo que Deus decidiu para o seu povo. E depois há uma insatisfação com as decisões de Deus, que assinala a tentação de protestar e murmurar. Olha que situação. Vamos falar de cobiça. A cobiça necessariamente ela não é sinalizada aqui, mas a cobiça é o pontapé de tudo. A gente vai ver isso em Tiago. É a cobiça que faz com que a gente deseje aquilo que não deveríamos desejar, e depois que a gente vai alimentando aquilo, a gente chega ao ponto de fazer o que não deveríamos fazer. E devemos então lutar contra essa tentação que pode bater fortemente em nosso coração. Quero ler um Salmo 106,14, diz assim: entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Foi isso que o povo experimentou e é disso que nós temos que fugir. Verso 3 do Salmo 10 diz assim também: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E o Salmo 119, 36, que aí é o pedido que eu preciso me incluir, e você também: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. A cobiça, como eu falei, ela não está sinalizada como uma das tentações ou um dos pecados, mas ela é o pontapé de tudo. Olha só que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu li uma frase do pastor Hernandes que eu gostei muito, e é clara aqui no texto. Ele diz assim: a cobiça é a mãe do pecado e a cobiça é a avó da morte. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte, porque diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, em nome de Jesus, sejamos libertos dessa tentação. Vamos definir o que vem a ser cobiça. Cobiça é o desejo de possuir o alheio. É um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem, nem se pode ter. Isso é importante. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Então a cobiça pode nascer da percepção de que você tem menos do que você merece. É daí que pode vir alguns problemas. Você diz: será que eu não mereço mais? Será que eu não tenho um pouco, não deveria ter mais? Então começa a nascer uma cobiça que quase que você legitima e diz: de fato, eu mereço isso. Mas talvez não. Se você não tem, talvez não é para você ter. E a cobiça tem a ver com aquilo que está guardado dentro do seu coração. A cobiça pode nascer a partir de uma dificuldade enorme em se sentir satisfeito, ou seja, descontentamento. O descontentamento pode ser bom para muitas coisas. Talvez algumas coisas não estão bem ajustadas na sua vida, e quando você está descontente com isso, com essa situação, você pode fazer algo para poder melhorar. Mas há uma questão do descontentamento que pode ser um grande problema. É quando você tem as questões básicas que pode ter,
é quando a Bíblia fala sobre você estar satisfeito, se você tem uma casa, se você tem uma comida, se você tem uma família, se você tem uma roupa, se você tem as suas necessidades supridas, você deveria se sentir satisfeito, contente. É um desafio para a gente e trabalhar o nosso coração. A cobiça pode ser um sofrimento da alma que deseja o que é ilícito. Há um provérbio que diz assim, que quando você consegue atingir o que você deseja ardentemente, ou seja, você quer muito uma coisa e você consegue atingir, é uma explosão de alegria. Mas diz também que quando você deseja muito uma coisa e você não consegue, é como se os seus ossos viessem a se secar. Essa ilustração é como alguém que contrai câncer, uma doença mortal. É assim que Provérbios vai colocar. E toda vez que eu ou você desejamos aquilo que é ilícito, ou seja, não é para a gente, não podemos, nós podemos vivenciar isso daqui, um sofrimento da alma porque está desejando o que não pode, o que não deve, e acaba trazendo ainda sofrimento. Então precisamos matar esse mal pela raiz. Provérbios 21, 26 vai dizer, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. É quando Jesus vai nos ensinar, melhor é dar do que receber. Provérbios 28, 25 diz assim, o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, imagina você tentando, por meio da cobiça, ter os seus sonhos realizados. Não vai dar em nada, não vai ser bom. Pelo contrário, ele diz que se você confiar no Senhor, aí sim você vai ver prosperidade para a sua vida. A cobiça está registrada também, e você pode abrir comigo, em Êxodo capítulo 20, verso 17, ou seja, nos 10 mandamentos. A cobiça é o 10º mandamento colocado. Então a gente vai estudar também nessa perspectiva. A cobiça está relacionada a esses 10 mandamentos que diz assim, verso 17 de Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a cobiça não é uma coisa pequena, a cobiça está registrada lá nos 10 mandamentos, é o 10º. E há um problema, porque quando você lê os 9 mandamentos, você percebe que é possível, a partir de um julgamento humano, saber se a pessoa está andando na linha ou não com relação àqueles mandamentos. Mas o 10º mandamento não dá. O 10º mandamento é chamado de o pecado do coração. O pecado é do foro íntimo, porque está lá nas suas intenções. Por isso que Jesus vai falar, se você olha para uma mulher com um desejo impuro, você já adulterou com ela. Então é uma intenção do coração que as pessoas não viram, não ficaram sabendo, mas o Deus que sonda corações viu. É quando a palavra de Deus fala sobre quando lá no íntimo você desejou a morte de alguém, você já se tornou um homicida. Poxa, mas eu não fiz nada. Verdade, você não executou o plano, você não colocou a mão no sangue, mas lá dentro no seu coração, talvez você já fez isso com relação a alguém, você disse, fulano para mim, morreu. E Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. A cobiça então, ela é sutil, as pessoas não veem, não sabem o que você pensou, não sabem o que você sentiu, não sabem o que você desejou, e você pode desejar coisas que você não vai contar para ninguém. Você vai falar com Deus em oração e vai dizer, Senhor, me perdoe, me lave e muda minha maneira de pensar, né? Então a cobiça é um pecado muito sutil. Então, nesse registro aqui de Êxodo, olha só o que ele fala, não cobiçarás por ordem, tá? A casa do teu próximo. Então, das 3 esferas, a primeira é essa, moradia. Não deseje a casa do seu próximo. Não deseja o apartamento, não deseja o sítio, não deseja os grandes bens do seu próximo. É dele, não é seu. Você não deve desejar para si aquilo que é do outro. Não deve invejar, não deve ter essa cobiça de querer para si o que é do outro.
A propriedade é dele, não tem nada de errado você ir na casa de alguém, achar bonito, elogiar, gostar e até ter umas ideias para de repente fazer na sua casa. Poxa, eu vi lá, ficou tão legal e eu acho que dá para fazer aqui em casa, ficar legal como ficou lá. Nenhum problema, você teve uma ideia. Agora, bem diferente é quando você quer a casa que é do outro. Se você tiver oportunidade, você vai querer a casa do outro, como alguns que querem roubar a posição de outro. E depois ele vai para a segunda esfera. A segunda esfera é quando ele diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Bom, por mais que esteja aqui falando apenas da mulher, é óbvio que isso é dirigido ao cônjuge. Então, o homem não deve desejar a mulher de outro homem, assim como a mulher também não deve desejar o marido de outra mulher. Então, não devo desejar o cônjuge do outro. Não devo. Devo cuidar desse coração para que não pense, para que não haja dessa maneira. Do contrário, eu vou estar pecando contra o Senhor, pecando contra mim, pecando contra minha esposa, pecando contra o meu irmão. Pecado para tudo quanto é lado. Então, em nome de Jesus, essa é a segunda esfera. Invista no seu casamento, cuide do seu casamento, cuide da sua esposa. Mulher, cuide do seu marido e cresçam junto nesse casamento, em nome de Jesus. Você pode, não tem problema você achar uma outra pessoa bonita, mas é muito diferente você passar a desejar. Assim como a gente vai chegar no outros bens aqui, que é a terceira esfera, quando ele diz assim: também não deseje, não cobice o servo, a serva, o boi, o jumento, nem as coisas que pertencem ao próximo. Talvez você ache estranho, porque fala do servo e da serva, e você diz, será que se aplica a minha empregada, meu empregado? Bom, aqui porque servo e serva, de fato, era de posse do senhor daquela época, né? É como se fosse um objeto mesmo. Então, aquilo que eu tenho, ou aquilo que o outro tem, eu também não devo desejar tomar para mim. Então, eu posso achar o sapato de alguém bonito, posso achar o carro de alguém bonito, não tem problema. Agora, eu desejar ter aquilo que é dele para mim, e em contrapartida ele deixar de ter, que essa é a relação, nem sempre eu desejo ter igual, mas eu quero ter e ele não ter. Esse é um grande problema. Olha que está registrado em Timóteo, capítulo 6, verso 10, sobre esse assunto. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E alguns nessa cobiça. A Bíblia não fala que o dinheiro é o grande mal, mas fala que o amor ao dinheiro. Assim como você dedica o amor a qualquer outra coisa que não seja primeiramente a Deus e depois às pessoas. O amor a qualquer outra coisa é um grande problema. E aqui ele coloca o dinheiro. E nessa cobiça, ou seja, nesse desejo de conseguir de qualquer maneira aquilo que se deseja, muitos tiveram que colher muitas dores. É o que acontece quando alguém deseja a mulher do outro ou o marido da outra. Vai gerar um sofrimento, um problema na sua casa. É quando alguém quer puxar o tapete do outro num trabalho. Isso pode dar certo por um momento, mas depois isso não vai trazer bons resultados. Leia Provérbios e você vai perceber que não tem jeito. Aquele que trabalha com desonestidade, as coisas uma hora vão ser desfeitas e ele vai ficar envergonhado. O que é mais ressaltado em Provérbios é a questão da honestidade, daquele que trabalha com transparência, com sinceridade, aquele que confia no Senhor, aquele que faz o seu melhor trabalho, independente se as pessoas estão vendo ou não, porque ele faz como quem faz para Deus. Consagre a Deus tudo o que você faz. Consagre a Deus todas as suas atividades. Honra ao Senhor. É o que a palavra de Deus nos fala. Em Atos 20, 33, Paulo fala sobre qual tem que ser o comportamento, porque ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Então ele está no terceiro ponto aqui de Êxodo. Ele diz: olha, os bens de vocês eu não cobicei nada de ninguém. Se não era meu, não quis de ninguém. Trabalhei com as próprias mãos. Ele vai chegar a afirmar isso. E não desejei aquilo que era de vocês.
Mas qual que é a origem dessa cobiça? Uma reflexão para nós. De onde vem essa cobiça? E se nós lermos em Romanos 7, versículo 8, Romanos 7, versículo 7 e versículo 8, ele diz assim: mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, desejo, porque sem lei está morto o pecado. Se você ler Romanos capítulo 7, capítulo 8, você vai ver esse mandamento se aplicando, e você vai entender que a origem da cobiça é no pecado. Começou com tudo isso, não foi? Foi o diabo, por meio da serpente, mostrando para Eva, mostrando para Adão, aquele fruto, dizendo: vejam. E eles viram, eles observaram, e ali nasceu o desejo, ali nasceu a cobiça, quando ele começa a falar sobre os resultados que eles poderiam ter a partir daquele fruto. Até que depois, ao ter a cobiça, eles vão lá, tomam do fruto, comem do fruto, e depois eles provam da morte. Então é lá que nasce, e a gente carrega isso com a gente, desde pequenininho. Ou você nunca desejou algo que fosse do outro? Você nunca quis o brinquedo do outro? Todos nós já passamos por algo semelhante. Certamente você passa por alguma coisa no seu dia também, e que constantemente você tem que rever o seu coração. Então, a origem de tudo isso tem a ver com o pecado. E qual é que é a guerra que existe dentro de mim? Se você ler Romanos capítulo 7, agora verso 24 e 25 vai dizer assim: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Versículos antes você vai ver ele entrando numa dificuldade, porque ele deseja fazer o bem e não faz. Ele deseja fazer aquilo que agrada a Deus, e quando ele percebe o mal, ele faz facilmente. Ele não queria fazer o mal, e o mal parece que vai assim, rápido, sem querer. Falei, não pensei, saiu, aconteceu. Mas o bem que ele tanto queria fazer, se esmerou e não conseguiu. Aí é quando ele dá esse grito: desaventurado o homem que sou. Ele xinga a si mesmo. E ele vai dizer: quem vai me livrar dessa situação? Quem vai me livrar? Porque eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, mas segundo a carne, eu estou sempre inclinado ao pecado. E a solução está descrita em Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa guerra está dentro de você, essa guerra está dentro de mim, e você precisa dominar isso constantemente, diariamente. Mas existe algo que precisa ser mudado na esfera espiritual, no nosso posicionamento diante de Deus, diante dos principados, diante das potestades. Ou seja, nós precisamos ter o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos ser libertos da consequência do pecado, da consequência dessa cobiça. E verso 1 do capítulo 8 deixa claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você que está me ouvindo e não entregou a sua vida a Cristo ainda, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você pode entrar em contato com a gente, tem na descrição do nosso vídeo aí como você faz para poder entrar em contato e falar: eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu quero conhecer mais sobre a Oitava Igreja, eu quero caminhar à vontade de Deus. Essa é a palavra que nós precisamos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez firmados em Cristo, uma vez firmados no Espírito, porque fala que é o Espírito que nos capacita para isso, agora eu tenho uma vida transformada, primeiramente diante das questões espirituais. Deus me vê agora com uma pessoa limpa, com uma pessoa perdoada, porque eu estou em Cristo e o sangue dele me lavou. O sangue dele me purificou. Mas se você continuar a leitura,
você vai ver que esse Espírito que te conduz a Cristo, ele agora também te conduz para uma possibilidade de uma vida transformadora. Ou seja, vencendo os pecados, conseguindo fazer cada vez mais o bem e vencendo o mal. É uma luta constante, mas ela precisa ser travada. Olha só o que diz versículo 5 de Romanos capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, pensa, está envolvido com as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E Romanos 13, 9 diz assim: por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí o mandamento que Deus nos dá: amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Cada vez mais que nos inclinamos a amar o próximo, nós fugimos da cobiça. Eu fujo da cobiça e você foge da cobiça. Que Deus te abençoe, que você seja revestido da graça, do poder do Senhor, que você obtenha perdão dos seus pecados e que você consiga vencer a cobiça, em nome de Jesus. Repreenda no seu coração, fale sobre isso. Há uma palavra que eu acho muito interessante que diz assim: confesse as suas tentações, para que você não precise confessar os seus pecados. Você pode procurar alguém para desabafar, inclusive você pode marcar um atendimento com os pastores. Nesse tempo, com todo cuidado, você pode marcar um atendimento conosco. Então, nós queremos ouvir, orar com você e te ajudar na caminhada cristã. Afinal de contas, o que a palavra de Deus diz é que assim nós precisamos viver. Ao amar o próximo, ao amar o nosso irmão, a gente dá apoio um ao outro para nós caminharmos na fé. Então, vamos juntos andar com Cristo, viver para Deus, ajudar um ao outro. A princípio, a gente desfaz de julgamento, a gente estende as mãos e ajuda você a andar com Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Você, se desejar entregar sua vida a Cristo, entre em contato conosco. Você que já é crente, lute e não deixe a cobiça tomar conta do seu coração. Esteja satisfeito com a sua casa, esteja satisfeito com a sua esposa, com o seu marido, esteja satisfeito com os seus bens. Se tem alguma coisa que você quer adquirir, peça a Deus, mas não cobice nada de ninguém. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos alerta. Aqui está registrado que foi como exemplo para a gente, para que a gente não repita o mesmo erro, para que a gente não se desvie do Senhor. Eu não quero me desviar. Eu não quero que aquele que está me ouvindo agora desvie também. Eu não quero que os nossos filhos desviem do seu caminho, Deus. Pelo contrário, nós oramos para que eles confiem no Senhor. Nós oramos para que eles sejam enchidos do Espírito do Senhor. E se alguém, Deus, nesse momento está entregando a vida ao Senhor, o encha de poder e graça. Que ele seja perdoado hoje e experimente a alegria da salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora e eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa, Deus contigo em todo lugar.